Maria apertava a bandeja contra o peito, sentindo o metal frio através do tecido fino do uniforme. Seus pés latejavam dentro dos sapatos pretos e gastos, mas ela não podia parar. O restaurante luxuoso onde trabalhava era um universo de contrastes. De um lado, o brilho das taças de cristal e o aroma de trufas brancas. Do outro, o calor sufocante da cozinha e o peso de uma vida que parecia não sair do lugar. Maria caminhava entre as mesas como uma sombra, treinada para ser invisível, para servir sem ser notada, para ouvir sem reagir. Para os clientes que riam alto sob as luzes douradas, ela era apenas uma engrenagem do luxo. Para Maria, cada passo era uma contagem regressiva para o fim do expediente. O momento em que ela finalmente poderia tirar os sapatos e encarar a realidade da sua casa simples, onde o silêncio era preenchido apenas pela respiração pesada de sua mãe doente e a preocupação constante com os remédios que o salário de garçonete mal conseguia cobrir. Naquela noite de sexta-feira, o ar no salão parecia mais denso. O restaurante estava lotado e o som de talheres batendo nos pratos de porcelana criava uma sinfonia de opulência. Maria foi designada para a mesa mais central, onde um grupo de homens em ternos sob medida discutia números que ela nem conseguia imaginar. No centro da mesa estava Augusto Valença. O nome dele era sussurrado pelos funcionários com uma mistura de medo e reverência. Augusto era o tipo de homem que não pedia, ele exigia. Sua voz cortava o ambiente e seu olhar, frio e analítico, parecia julgar tudo ao seu redor como se o mundo fosse uma planilha de custos que ele precisava otimizar. Maria aproximou-se com a bandeja equilibrada, sentindo as mãos suarem. O coração dela batia num ritmo descompassado, uma intuição ruim que ela tentava abafar com profissionalismo. Ao inclinar-se para servir o vinho safra, um movimento brusco de um dos convidados de Augusto fez com que a bandeja de Maria oscilasse. Foi um milésimo de segundo. O copo de cristal escorregou, tombando sobre a toalha de linho branco e estilhaçando-se no chão com um barulho que pareceu interromper o tempo. O restaurante inteiro emudeceu. O som do vidro quebrando foi como um tiro num funeral. Maria sentiu o sangue fugir do rosto. Ela se abaixou instantaneamente, os dedos tremendo enquanto tentava juntar os cacos, sentindo o olhar de centenas de pessoas queimando suas costas. Me desculpe, senhor. Foi um acidente. Eu vou limpar agora mesmo. Ela sussurrou, a voz quase sumindo na garganta seca. Augusto Valença não aceitou o pedido de desculpas. Ele empurrou a cadeira para trás, fazendo um ruído estridente no mármore, e levantou-se. Ele não olhava para o vidro quebrado. Ele olhava para Maria, com um desprezo que doía mais do que qualquer corte. Um acidente? Você tem noção do que acabou de fazer? Ele disparou, a voz projetada para que todos ouvissem. Pessoas como você são todas iguais. Não conseguem realizar uma tarefa simples sem estragar tudo. É por isso que você está servindo mesas e eu estou sentado aqui. Você nasceu para ser pequena, Maria. Gente sem visão, sem brio, que se contenta com a miséria e acha que o mundo lhe deve algo. Maria sentiu as lágrimas pinçarem seus olhos, mas ela se forçou a não chorar na frente dele. Ela viu o sorriso de deboche de alguns clientes e o silêncio cúmplice de outros. Ela era apenas o alvo da frustração de um homem poderoso, um objeto descartável em uma noite de prazer. O trajeto de volta para casa naquela madrugada foi o mais longo de sua vida. O ônibus vazio sacolejava pelas ruas desertas, enquanto Maria olhava seu reflexo no vidro embaçado. As palavras de Augusto, "Você nunca vai ser nada", martelavam sua mente como uma sentença de prisão. Ao chegar em casa, encontrou a mãe dormindo, o rosto pálido sob a luz fraca do abajur. Maria foi para a cozinha, o único lugar onde ela se sentia viva. Ela abriu o armário e viu o caderno de receitas de sua avó, um objeto gasto, com manchas de farinha e manteiga em cada página. Ela se lembrou de quando era criança,
e o cheiro de bolo assando era a única coisa que trazia cor para a vida difícil que levavam. Ela pegou uma tigela, um pouco de trigo, ovos e açúcar. Começou a bater a massa à mão, sentindo a textura mudar, o brilho surgir. Naquele momento, o ódio que sentia por Augusto transformou-se em uma centelha de determinação. Ela não aceitaria aquela sentença. Nos dias que se seguiram, Maria tornou-se uma pesquisadora incansável. Nas horas vagas entre os turnos no restaurante, ela usava o celular para entender como outras mulheres haviam mudado de vida. Foi em uma dessas madrugadas que ela encontrou um método diferente. Não era apenas uma lista de ingredientes, era uma estratégia de vida. Ensinava a vender, a encantar, a transformar um bolo simples em uma experiência. Ela hesitou. O valor era o que ela guardava para a conta de luz. Mas, ao olhar para suas mãos calejadas pela bandeja, ela percebeu que o risco de ficar onde estava era maior do que o risco de tentar algo novo. Ela investiu. E foi ali, na cozinha pequena e quente, que a mágica começou a acontecer, mas não sem dor. Os primeiros bolos foram desastres. Um solou, outro ficou doce demais. Um terceiro queimou porque ela adormeceu de exaustão. Maria chorou sobre a bancada, pensando que Augusto talvez estivesse certo. Mas ela voltava ao curso, assistia à aula novamente, ajustava a temperatura, trocava o fornecedor do fermento. Ela começou a levar fatias para os vizinhos. Depois, postou uma foto no grupo do WhatsApp do bairro. O primeiro pedido veio de uma mãe que não tinha dinheiro para uma festa luxuosa e queria apenas um bolo bonito para o filho. Maria colocou cada grama de sua esperança naquela entrega. Quando viu o sorriso da criança e recebeu o primeiro pagamento, um dinheiro que não vinha de uma gorjeta humilhante, mas de um valor criado por suas próprias mãos, ela soube que tinha atravessado o portal. O crescimento foi orgânico, mas veloz. Maria começou a trabalhar servia mesas de dia e assava bolos de noite. Dormia 4 horas por noite, alimentada pelo sonho de nunca mais ter que abaixar a cabeça para ninguém. Ela aprendeu a embalar, a usar as redes sociais, a fidelizar clientes. Em 6 meses, sua cozinha já não dava conta. Ela tomou a decisão mais corajosa de sua vida. Pediu demissão do restaurante. O gerente riu, dizendo que ela voltaria pedindo emprego em menos de Maria apenas sorriu, o mesmo sorriso calmo de quem conhece um segredo que o mundo ainda não descobriu. Ela alugou um ponto pequeno, uma garagem que transformou em uma loja perfumada, batizada de Doce Recomeço. 2 anos se passaram. A Doce Recomeço já não era apenas uma loja, era uma referência na cidade. Maria agora gerenciava uma equipe de 5 mulheres, todas com histórias parecidas com a dela. Ela não era apenas uma confeiteira, era uma empresária. A loja era clara, vibrante, com cheiro de baunilha e vitória. E foi em uma tarde de terça-feira, enquanto Maria conferia os pedidos do dia, que o sino da porta tocou. Um homem de terno escuro entrou, os ombros levemente curvados, o rosto marcado pelo tempo e pelo estresse. Ele não olhou para o balcão de imediato. Ele olhava para as prateleiras cheias de bolos decorados com perfeição. Quando ele se aproximou, Maria sentiu um calafrio familiar. Era Augusto Valença, mas não era o mesmo homem. Sua aura de invencibilidade parecia trincada. Ele olhou para Maria e por alguns segundos o mundo parou. O reconhecimento veio aos poucos nos olhos dele. Ele se lembrou da bandeja, do vidro quebrado, do desprezo que jogou sobre aquela mulher. Ele olhou ao redor, viu a loja cheia, os funcionários uniformizados, o sucesso impresso em cada detalhe. "Maria?" ele perguntou, a voz rouca, sem a arrogância de outrora. "Sou eu", ela respondeu, mantendo a postura ereta, mas sem rancor. Ela o serviu com a mesma elegância que servia qualquer cliente. Augusto comprou uma torta inteira, pagou em silêncio e, antes de sair, olhou para ela uma última vez. Ele não disse "desculpe", mas o jeito como ele abaixou a cabeça ao sair foi a confissão de que ele estava errado.
Maria nunca seria nada. Maria era tudo que ele nunca conseguiu ser com todo o seu dinheiro. Ela era livre. Eu te contei essa história porque eu sei que enquanto você ouve, o seu coração bateu um pouco mais forte. Eu sei que você se viu na Maria, ou talvez você tenha o seu próprio Augusto na vida. Alguém ou alguma situação que tenta te convencer de que o seu lugar é na escassez. Eu te falo isso não como quem quer te vender uma ilusão, mas como uma amiga que já sentiu esse mesmo cansaço, essa mesma vontade de chorar no vestiário ou na cozinha de casa. A diferença entre quem continua na bandeja e quem constrói a própria confeitaria não é o acesso à informação certa. O que a Maria encontrou naquela madrugada no celular e o que eu também encontrei quando decidi que não aceitaria mais as migalhas do mundo foi o passo que não exige que você seja uma expert que tenha equipamentos de milhares de reais. É algo que você começa com o que tem, na cozinha que você tem, mas com a mentalidade de quem vai vencer. Eu indico esse caminho de olhos fechados porque eu vi o que ele faz. Ele transforma farinha e açúcar em tempo com os filhos. Você sente que a sua história também precisa de um novo capítulo? Se você está cansada de ser invisível, eu deixei o caminho para você no primeiro comentário fixado abaixo deste vídeo. Não é uma promessa de dinheiro fácil, é uma promessa de uma oportunidade real de recomeço. Clica lá, assiste a apresentação com o coração aberto e se permita acreditar que a próxima história de sucesso que eu vou contar pode ser a sua. Afinal, como a Maria provou, o mundo pode até tentar quebrar o seu cristal, mas ele nunca vai conseguir tirar o doce sabor da sua superação. Eu estou aqui torcendo por você. Dá o primeiro passo hoje.